Porque, por exemplo, uma faculdade federal que possui recursos, ela também pode pedir recursos próprios de outras fontes de investimento da União, leia-se governo. Então, o que significa? Pô, você tem uma escola federal lá, você leva um projeto de informática, de um telecentro, de um laboratórios para crianças carentes ou de laboratórios para pessoas que não têm acesso, eles investem. Se eles não têm, eles vão atrás do Ministério da Educação para isso. Então, são exemplos aqui que a gente tem para poder chegar nesse tipo de cliente. Empresas estatais, aqui também é bom vender, só que é mais difícil de entrar. Se a revenda não tem persistência, não tem foco, ela não entra. Em compensação, depois que ela entra aqui, é a melhor forma que tem de órgão público para se fornecer. Por quê? Ela tem caráter governamental, mas ela também tem corporativo. Então, depois que você entra, dificilmente você é trocado por outro fornecedor por um processo licitatório normal. Eles adotam mais proteções para a aquisição deles dentro da lei do que outros órgãos não adotam para incentivar a competitividade. Tá? Então, aqui a gente tem empresas estatais, denominações genéricas para as empresas em que o Estado é o acionista controlador, abrangendo as empresas públicas e as sociedades de economia mista. As sociedades de economia mista podem estar dentro de uma estatal. Então, aí você começa a ver várias fontes de recursos em locais diferentes. Tá? Estatais com que exercem atividade econômica. Aqui a gente tem um exemplo, elas se dividem em duas. As estatais que exercem atividade econômica, aí a gente vai ter o Banco do Brasil, os bancos estaduais, as caixas econômicas e a Petrobras. A Petrobras é regida pelo artigo aqui 177 da Constituição, que ela tem certas regalias e também certos deveres e direitos próprios dela. Tá? Então, esses são os exemplos também de estatais que têm atividade econômica, empresa de Correios e Telégrafos também, tá? Infraero, ou seja, elas prestam serviço para a comunidade ou para outros órgãos públicos, tendo receita disso. Portanto, fontes de recurso aqui são confiáveis. Exemplo de Infraero, a gente tem algumas revendas aí a nível nacional que visitaram algumas dessas estatais em conjunto conosco na orientação do negócio. A gente tem um exemplo, por exemplo, de impressora não fiscal, de um fabricante Epson, que uma revenda foi lá logo no início, quando se tinha aquelas passagens, não sei se vocês lembram, cartolinadas. Era um processo muito caro. E uma revenda teve a iniciativa e a ideia de visitar a Infraero. O que a Infraero faz? Logo controla todas as companhias aéreas a nível nacional. E a partir dali elas apresentaram um programa de ROI, retorno de investimento. Em cima desse ROI, a Infraero adotou a ideia e espalhou para todas as companhias. Então, nesse tipo de situação, quando é uma empresa estatal, vocês têm a vantagem dela usar as linhas de comunicações internas para divulgar um benefício e um retorno de investimento. A partir daí, a venda se faz sozinha. Um outro exemplo também de estatais. Tá? Agora vamos ver, aqui a gente vê as estatais que exercem atividade econômica. Vamos passar agora para as que exercem atividade de suporte à administração pública. Assim como existem estatais que são constituídas para servir a população, também tem para servir somente o governo. Então aqui a gente vai ter a Embrapa, a Serpro, Dataprev, empresas estaduais e municipais de processamento de dados, Probesp, Prodan, etc., e de planejamento, desenvolvimento e urbanização. Essas empresas, elas são para atender única e exclusivamente a União, ou seja, órgãos públicos. Então aqui a gente começa a entrar num patamar. Se uma empresa dessas, por exemplo, o Serpro, serve para tratar os dados de todo o Rio Grande do Sul, logicamente, tudo que é homologado ali serve para quem eles atendem. Outro exemplo que a gente tem é a Procempa, de Porto Alegre, a Procergs também, são empresas que homologam a questão de TI e automatização para os órgãos públicos. Nessas empresas é muito vantajoso uma revenda homologar um produto e saber onde ela está pisando e saber como tratar, porque a partir dali todos os órgãos vão ser orientados a seguir aquela padronização de projeto. E aí, se a revenda sabe trabalhar bem com isso, se ela sabe interagir com o órgão, sabe as necessidades dele e sabe o que ela pode fazer para extrair aquilo daquele cliente, ela tem um facilitador muito grande. Fechou, estatais? Aqui eu tenho uma tela que a gente... Qual o volume anual de compras governamentais? Isso que eu vou falar para vocês, porque muitos talvez nem saibam quanto que o governo
gasta no Brasil, né? Só um detalhe, isso aqui não é um número que está já fechado de 2009, porque todo final de ano se fecha oficialmente o valor faturado em licitações do ano passado, ou seja, de 2009 a gente não tem ainda, isso aqui é uma prévia, tá? Foi até outubro que a gente conseguiu essa informação. Então, assim, 2007, 120 bilhões de reais foi o investimento que o governo fez em licitações públicas. Aqui vai compra de papel até avião. 2008, 285 bilhões de reais. 2009, isso aqui foi apurado até mais ou menos outubro. Então, não foi um valor fechado ainda. A gente fechou em 201 bilhões de reais. Não é oficial. O oficial a gente consegue no final de 2010. Então, possivelmente, 2009 vai passar isso aqui quando a gente tiver o resultado oficial. Vocês têm a fonte aqui que pode constatar essas informações. É o portal da transparência.gov.br do governo. Botei um R a mais ali, mas não tem. Então, todos esses valores e montantes vocês podem verificar ali. O que a gente tem aqui? A gente pode pegar 255 bilhões de reais de 2008. Se a gente pegar esse valor, a gente compara facilmente a multinacionais de grande porte. Uma Nestlé com 308 bilhões, um Walmart com 502 bilhões. Ou seja, a gente pode analisar que o governo tem forte participação também e pode ser comparado a várias multinacionais de renome no mercado, de alto poder de faturamento. Tá? Passando aqui, a gente tem uma tabelinha, essa apresentação vai estar disponível para downloads também, se vocês quiserem ver. Dividido e desmembrado o volume de compras governamentais por estado, por município e o total dos dois. Então, se a gente for pegar aqui, deixa eu ver, Santa Catarina. A gente teve aqui em Santa Catarina, o governo estadual gastou 2 bilhões e 79 milhões. Mais 3 bilhões e 177 na esfera municipal, somando 5 bilhões e 257 milhões de reais. Um valor interessante para o estado de vocês. Vocês podem ver que não é algo que esteja fora do padrão. Então é um valor interessante. Aqui a gente não está entrando na esfera federal ainda, que a gente separa desse quadro. Tá? Então, aquele número que vocês viram ali na frente de 2009 também não está federal. Está só a municipal e estadual, que a União tem mais controle. Então é um número interessante também para verem o que o governo gasta dentro do estado de vocês em compras públicas. Essas compras vão desde um alfinete até coisas mais sofisticadas. Se a gente pegar esse valor de 285 bilhões de reais e jogar no PIB, no Produto Interno Bruto, que é 1,9 trilhões de reais, a gente vai ter aqui 13% da fatia do PIB só em compra pública. Isso quer dizer o quê? A gente pode dizer que o governo é o maior comprador do país. Isso é verdade. Mas para saber vender para ele e ter sucesso, a gente tem que se diferenciar um pouco dos demais. Aqui eu vou entrar com vocês um pouquinho com o conceito de licitação. Eu vou entrar um pouquinho aqui na legislação. Tudo que eu vou apresentar agora é referente à legislação. Tudo são definições dentro da Constituição, da Lei 8666, para quem não conhece um pouquinho a definição de cada coisa. Então, assim, ó, o que é uma licitação segundo a administração pública? A licitação é um processo formal que permite à administração pública contratar com terceiros e, segundo o artigo 3º da Lei 8666, destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Isso a gente tem que salientar, a isonomia, selecionar a proposta mais vantajosa para a administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade